aplaudir a Jesus por isso? Louvado seja o nome do Senhor, que vive para sempre. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista João. O capítulo é o de número 19 e nós vamos ler apenas o verso de número 30. Minha saudação de paz e uma boa noite de salvação a você que nos ouve, a você que conosco aqui está, a você aí da sua casa, a você aí do bar, a você que está na esquina, você que está aí no alto do morro nos ouvindo, você que está no beco, na viela. Uma saudação de paz e uma boa noite de salvação para você. Aqui quem vos fala, por misericórdia, é o servo do Senhor, o pastor Adriano. Por bondade e graça, hoje eu quero vos falar da palavra de Deus e quero vos anunciar o bondoso Evangelho de Cristo. E como bem disse uma das meninas que me antecedeu, que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Se cá nós estamos é porque a bendita graça de Deus nos tornou filhos do Abba. E saiba tu que nós estamos aqui por causa de você. Nós não fizemos aqui apenas uma reunião de algumas igrejas. O nosso interesse é a tua alma. Você que está aí no bar, você que está na esquina, você que está em casa, você que está na boca aí no alto do morro, a gente veio aqui por causa de você, rapaz. Você que está aí embriagado, você que está dentro de casa no vício, a gente veio aqui por causa de você. Porque se fosse apenas para reunirmos como igreja, nós faríamos isso nos templos. Saímos para a rua na tua intenção. Aleluia. Vai voltar, viu? Toda oposição é sinal de que estamos no caminho certo. Nós saímos para a rua na tua intenção. Você que está passando aqui agora, a gente veio aqui por causa de você. Você do bolo, tia, a gente está aqui por causa de você. Você do Corsa, a gente está aqui por causa de você. Não, esse já é crente, esse Deus salvou. A gente está aqui para pregar o Evangelho para você que precisa ouvir dele. E como diz a palavra de Deus em João capítulo 19, verso 30, apenas o 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Mais uma vez eu vou ler. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse texto que nós acabamos de ler, como eu já bem disse, está escrito ou descrito no Evangelho de João, capítulo de número 19, verso 30. João aqui está narrando o momento mais importante da fé cristã. É o momento em que Cristo Jesus está sucumbindo sobre a cruz, para que através dessa morte vicária, nós outros fôssemos perdoados de nosso pecado. João vai registrar com propriedade, e ele usa um termo aqui, ou uma palavra, que me chama a atenção. O termo consumado significa estar concluído, está terminado. Acabei de fazer. É isso que João está dizendo, que Jesus, pendurado na cruz, cravado na cruz, esmurrado antes dela, atravessado por uma lança, com uma coroa de espinhos de no mínimo 7 a 10 centímetros cravado na cabeça, depois de um dia de surra, fome, frio, à beira da morte, antes de entregar o seu espírito, a última frase que Jesus diz é: Pai, terminei. Eu vou dizer de novo. Antes de Jesus morrer, a última palavra que ele disse foi: Pai, acabei. Porque o termo está consumado significa está terminado, Pai. Terminado o quê? O que Jesus agora está dizendo? Acabei, concluí. A gente tem que voltar muito antes atrás na Bíblia para entender o que está acontecendo aqui.
No livro do Gênesis, capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que um mal chamado pecado roubou o coração do homem da presença de Deus. No livro do Gênesis, no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Satanás, em uma serpente, se aproveita da variação do coração de Eva, induz ela e Adão a pecar, a desobedecer a Deus. E por conta dessa atitude, o pecado entrou. Olha as consequências instantâneas. Após o ato de comer do que não era para comer, não era a fruta em si, era o ato da desobediência à palavra de Deus. Algo instantâneo aconteceu. E é para mim a pior sentença do pecado. Para mim, a pior sentença do pecado não é a morte. A pior sentença do pecado não é as doenças. A pior sentença do pecado não são as guerras, a fome, as pestes. A pior sentença do pecado é a que acontece na hora. E me pergunte qual é. Só se perguntar. A Bíblia vai dizer que na hora o homem se esconde de Deus. Qual é a pior sentença do pecado? Afastar o homem de Deus. Aí distante de Deus vem a fome, vem a guerra, vem a morte, vem o tráfico de droga, vem os vícios nas drogas. Então a distância de Deus é o pior mal como consequência do pecado. E agora a Bíblia vai dizer que nessa casa que entra o distanciamento progressivo de Deus, entra também o primeiro homicídio. E pasmem vocês, a primeira morte que acontece não é entre uma facção e outra. Nós aqui na localidade da Praça Seca estamos acostumados a ouvir falar de óbitos, de meninos que executam outros meninos por uma briga de facção. Mas o primeiro homicídio que acontece é dentro de uma casa onde Deus não tem mais lugar. A ausência de Deus traz desconforto matrimonial. Porque após pecar, já está Adão e Eva discutindo. A culpa é dela, da mulher que tu me deu. Então a ausência de Deus destrói as nossas famílias. A ausência de Deus destrói os nossos filhos. A ausência de Deus traz morte e espanto para a nossa casa. Repare isso aqui. Por causa do pecado, um morre e outro fica vivo. Só que o que fica vivo respira, mas está morto também. A Bíblia vai dizer que Caim, que executa o seu irmão, toma distância de Deus tão grande que ele agora é amaldiçoado pelo próprio Deus e se torna um homem cruel e vil sobre a face da terra. A partir daí, gente, a terra toma uma proporção tão fedorenta, tão escrupulosa, que no capítulo de número 6 Deus decide destruir tudo que criou. Olha o nível que a terra chegou depois que o pecado chegou. Olha o nível, o próprio Deus, criador de tudo. E detalhe, Deus, após cada dia de criação, falava: muito bom, é bom o que eu fiz. E quando concluiu, disse: é maravilhoso o que eu acabei de fazer. Só que esse mesmo Deus vai destruir tudo que fez por conta do pecado. No capítulo 6, 7 e 8, a história é bem clara, que um dilúvio vem sobre a face da terra. Mas Deus é tão misericordioso que em Noé nos dá uma nova oportunidade. Porque ao olhar superficial parece que Deus separa apenas a família de Noé. Não. Quando Deus separa a família de Noé, Ele está dando uma oportunidade para mim e para a sua família. Porque afinal de contas só estamos aqui porque a família de Noé foi escolhida para não sucumbir no dilúvio. Nós somos o resultado dessa escolha também. Nós somos o resultado. Você que está aí na boca, de fuzil na mão, de pistola, no cigarro de maconha na orelha, você também é resultado dessa escolha. Você que está indo lá, você que está passando aqui agora, é resultado dessa misericórdia. Você aí do Uber, você é resultado dessa escolha. Da bondade de Deus, da misericórdia do grande. Aleluia. Aí Deus dá uma oportunidade, uma moralzinha para o homem. E o que é que acontece? O próprio Noé, quando sai da arca, a primeira coisa que planta é uma vinha e vai encher a cara e faz o primeiro nude da história. E depois desse nude, um dos filhos zomba, é amaldiçoado e começa tudo de novo.
Em Gênesis capítulo de número 11, o homem está distante de Deus de novo. Deus dá uma direção para o homem, ele fala, não, vamos criar uma torre e vamos tocar no céu, e daqui ninguém nos tira. Deus vem, confunde a língua do homem só para eles se separarem no propósito que ele determinou. No capítulo 12, Deus escolhe um homem chamado Abrão e a sua casa, para que desse povo Deus trouxesse o Messias, e através desse Messias uma redenção geral. Porque Deus fez um pacto com Noé, dizendo, não vou exterminar mais o homem, mas eu vou resolver esse problema que o mesmo homem criou. Então Deus escolhe a casa de Abrão, para que através dela viesse o famoso Messias, e esse Messias, de uma vez por toda, expurgasse o pecado da terra, porque ele é o grande mal entre o homem e Deus. Só que o que acontece? Até o próprio escolhido por Deus tem as suas variações. O homem escolhido e conhecido por nós como pai da fé desacredita quando Deus diz que vai guardar ele, a mulher. Aí ele mente lá dizendo que a mulher era prima, era irmã. Você vê que até quem Deus escolheu, rateou. Desse povo, desse homem nasce um povo. Do meio desse povo Deus levanta profetas, sacerdotes. E o primeiro sacerdote que Deus escolhe, presta atenção nisso aqui, o primeiro homem que Deus escolhe para dar a ele uma lei religiosa, o sumo sacerdote Arão, com a ausência de Moisés, cria um bezerro de ouro e um cenário de idolatria. Reparou comigo? Deus dá uma oportunidade, levanta um homem, desse homem levanta um povo, e esse povo agora ganha de Deus direção, porque o povo de Israel era um povo nômade, não tinha lei, não tinha religião, não tinha era nem beira. Deus agora vai dar um código civil para eles, um código de sociedade e um código religioso. Porque o livro de Levíticos é Deus instituindo como deveriam andar, se relacionar e viver com ele. E agora o Arão rasga esse código, quando na ausência de Moisés fala, vamos fazer um bezerrinho de ouro para adorar. Então até o homem e o povo que Deus escolheu, por um momento deixou de escolher Deus. Progride. O povo que Deus salva do deserto, da mão dos egípcios, para levar para a terra, porque o objetivo central nunca foi Abraão. O objetivo central nunca foi Israel, nunca foi Isaac, Jacó, nunca foi. O objetivo foi preparar um povo, para que desse povo viesse o Salvador. Então Deus guardou Israel no deserto, não foi por Israel, irmãos. Deus protegeu Israel no deserto, não foi por Israel. Deus protegeu para que se cumprisse a promessa que Deus fez a Satanás lá no Gênesis. Porque quando o homem caiu lá no Gênesis, Deus liberou 2 sentenças e fez uma promessa. Quantas sentenças? 2. E quantas promessas? 2. Primeira sentença: foi por abençoado do Adão. Por causa de tu, a terra maldita. Agora vai nascer o que não era para nascer. E com o suor do teu rosto, tu vai ter que ralar agora para comer. Segunda sentença foi para Eva. Por conta do teu pecado, agora tu terás dores a dar luz. O seu desejo será para o teu marido, e sobre ti ele há de dominar. E a promessa? A parte da promessa eu gosto. Porque a primeira promessa que aparece na Bíblia não é para homem, é para o diabo. Porque ficou naquele negócio, quem comeu? Foi o Adão. Adão, fui eu não, foi a mulher. A mulher não tinha que acusar, falou, foi a serpente. A serpente olhou para trás, não tinha ninguém. Fui eu mesma. E agora Jeová bota o tetão na cara da serpente e fala, e você? Com você eu tenho uma conversa. Vai vir um do ventre de uma virgem, e ele vai esmiuçar sua cabeça. Aleluia. Então esse sempre foi o propósito, a escolha de Abraão, a proteção de Isaac, a prosperidade de Jacó, o guardar, o José que foi para o Egito e não morreu. Tudo isso tinha um propósito. Qual? Levar esse povo até o lugar certo, para a pessoa certa nascer e o certo de Deus corrigir o nosso errado. O objetivo sempre foi o Messias. Só que o povo que Deus escolheu vacila. Tem um texto que eu vejo emoção de Deus. Pastor, como o senhor pode querer usar termos humanos
para configurar sentimentos de Deus. É a forma que eu encontro para expressar o que eu vi ele expressando. Eu vou falar, se você concordar comigo, você diz um amém. Eu vejo a emoção de Deus quando ele fala assim: ó Israel, como eu queria guardar vocês, como a galinha guarda os seus pintinhos, mas vocês pecaram mais do que os gentios, escolhendo para si os seus deuses de madeira, de pedra, de bronze, deuses que não falam, deuses que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm mãos e não andam, têm pés e são carregados. Vocês me trocaram, eu que os livrei da mão do opressor, os guardei no deserto, dei pão de onde não tinha pão, tirei água onde não tinha água, fiz coisas incomparáveis por vós, e vós me trocaste por ídolos. Então até o povo que Deus levantou para ser o condutor da mensagem salvífica vacilou. E agora? Deus tem que levantar juízes, porque os sacerdotes que foram levantados para levar o povo numa conduta de fé são vacilantes. Tem sacerdote agora idolatrando, como eu falei do Arão, gente, com bezerrinho de ouro. Deus agora levanta juízes, e o livro de Juízes é uma sequência, uma roda gigante sem fim. O povo peca, Deus manda o opressor, o povo se arrepende, Deus manda o libertador. Morre o libertador, o povo peca de novo, e isso acontece em todo o livro de Juízes. Então até o povo que Deus chamou tropeçou. E agora a história vai dizer que com o passar das eras, a profecia que havia sido liberada para a serpente vai tomar força e vai sendo juntado o quebra-cabeça do Eterno na mente e na boca dos seus profetas. Profetas como Isaías vão anunciar a vinda do Eterno. Outros profetas vão anunciar a vinda do mensageiro. O cativeiro na Babilônia, embora seja uma correção pessoal para Israel, também fala da vinda e da forma que o Messias, porque Deus se utiliza da ida do cativeiro e fala em Isaías como seria. Porque Deus lá pelo capítulo 43 de Isaías, Deus começa a falar: fica tranquilo, Israel, eu vou fazer uma coisa nova. Eu vou fazer rio no meio do ermo. Deus não está falando apenas da saída da Babilônia e a volta para Canaã. Deus está falando que um dia, de fato, Israel beberia água pura. E não de uma rocha límpida, mas da boca do Messias. Os profetas começam a anunciá-lo. E agora chega no último profeta a saber, o João Batista. E esse então só falava sobre ele. O conheceu ainda no ventre, e tocado e cheio por ele foi. Vestido de forma inadequada ao olhar humano, se alimentando de coisas que a gente nem chegaria perto, largado no deserto. Esse só tinha uma mensagem: arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. Até que um dia o primo dele aparece na beira do rio, e quando João olha, trava-lhe os ossos, e a única coisa que consegue fazer é apontar e dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta para ser batizado, e João diz: de maneira alguma eu não sou digno nem de desatar. E aí ele mostra a humildade para o que veio, e olha para João e diz: faça para que se cumpra minhas escrituras. Após ser batizado, o céu se rasga, e agora quem dá testemunho dele é o próprio Abba, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Visto sobre ele a imagem corpórea do Espírito de Deus. E agora ele sai ao deserto, é tentado lá, porque agora o adversário sabe que sobre aquele humilde carpinteiro, da casa de uma simples mulher, de um simples trabalhador, vinha se cumprir a vontade de Deus sobre a vida dos homens. Haja vista que no momento do seu nascimento, os pastores que são compungidos pela entrega da revelação pelo anjo gritam dizendo: paz na terra e aos homens de bom coração, porque veio o bendito Messias. E agora ele se apresenta às multidões, operando maravilha. Escolhe 12 inescolhíveis. Nem sei se existe essa palavra. Se existe, bota aí: bi, pastor Adriano. Deus abençoe vocês, meus irmãos. E agora escolhe 12 homens que eu não escolheria. Isso é prova
de que ele veio para salvar quem jamais teria coragem de ser salvo ou de ser salvo por um de nós. Até a escolha de Jesus é por gente que eu não pagaria R$1. Talvez você escolheria João, que era o mais ou menos. Mas até o João, quando esquentava a cabeça, ninguém segurava. A Bíblia vai dizer que em um dado momento ele fica revoltado com os que estão pregando. A gente ora e desce fogo do céu. É para provar que até o bondoso João tinha os seus picos de alteração por causa do pecado. Então eu estou aqui dizendo a vocês que me ouvem que o mal chamado pecado entrou na humanidade e que agora Deus libera a vacina. Essa não é da AstraZeneca. Essa não é da Pfizer. Essa não é nem da esquerda nem da direita. Essa não foi nem o bolso e nem o São Paulo que comprou. Essa não veio da China, essa veio direto do céu. Porque a doença chamada pecado tinha que ser expurgada. E só havia um jeito disso acontecer. E o próprio João, que também escreve cartas com seu nome, na primeira carta que leva o seu nome, 1 de João, capítulo 3, verso 8, ele vai dizer: porque aquele que peca é do diabo. Vou dizer de novo: aquele que peca é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso, aleluia! Meu Deus! Eita glória! Tem gente que usa esse texto de forma totalmente contrária. Esse texto não é para operação de cura, embora Jesus o faça. Esse texto não é para casa própria, embora Jesus entregue chaves a algumas pessoas. Esse texto é para o mal localizado no contexto. O contexto fala de pecado imbuído na alma do homem, projetado pela alma maléfica do diabo. Aí o texto diz que o diabo implantou o mal no homem e tornou ele sua propriedade porque ele E agora o texto apresenta a solução. Solução para quê? Para o pecado. E qual é a solução? João diz: aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para resolver esse problema de uma propriedade satânica, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor Adriano, quais são as obras do diabo? Vou falar de mim. No meu caso, há 17 anos atrás, o diabo colocou um fuzil na minha mão. No meu caso, há 17 anos atrás, o diabo colocou cocaína no meu nariz, maconha na minha boca, mulheres sobre uma cama e dinheiro no meu bolso de forma ilícita. E para isso Jesus se manifestou. Para quê? Para tirar o fuzil, libertar da cocaína. Me deu uma mulher e é o amor da minha vida.